Oi pessoal, sejam bem-vindos a uma Semana um Livro. Hoje a gente vai fazer uma atualização das minhas leituras. As leituras que eu fiz nesses meses de abril e maio. Bom, a última vez que eu tive aqui para atualizar sobre as minhas leituras, eu falei sobre as leituras que eu fiz em janeiro. Fevereiro eu não li, e aí em março. E eu tinha lido até então 10 livros, que foram Emily em Paris, Atenas, o grande livro da mitologia egípcia, Mitos Gregos para Jovens Leitores, Por Lugares Incríveis, Voa Cara Voa, o Pequeno Príncipe, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, o Breve Guia Ilustrado para Entender o Islamismo e A Arte de Ter Razão, do Arthur Schopenhauer. De lá pra cá, nesses 2 meses, que foram abril e maio, eu li mais 14 livros. Então são 24 livros no total até agora, mas 14 livros que foram lidos nesses 2 meses, e eu vou trazer aqui e falar um pouquinho sobre cada um deles, sabendo que alguns já saíram, alguns vlogs, alguns vídeos específicos, mas tem vídeos também que vão sair especificamente sobre cada um deles. Então só para dar uma atualização mesmo. Eu li por ordem, né, de leitura. Eu li o Sobre a Vida Feliz, do Santo Agostinho, também na edição Vozes de Bolso, da editora Vozes. Gostei desse livro, eu dei 4 estrelas. Nesse livro ele reflete, junto com alguns familiares e alguns amigos, sobre como é que a gente pode chegar numa vida plenamente feliz. E há umas discussões e de entender que, por exemplo, você é feliz quando você aceita Deus, né? Quando você tem Deus no seu coração, mas aí ele começa a questionar, tá, mas todo mundo tem Deus ou aceita Deus, enfim. E aí essas reflexões fazem com que a gente entre numa discussão muito filosófica, e a discussão filosófica ele termina traçando o que seria, né, qual o entendimento dele para que a gente atenda ou chegue, né, a essa questão da vida plenamente feliz. Logo depois eu li também o livro As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, que foi um presente da minha amiga Michelle, e aí tem várias marcações porque eu amei esse livro. Eu dei 5 estrelas. E o livro ele é escrito por um monge budista, o Haemin Sunim, que vai explicar a partir de cada um dos capítulos, primeiro com um textinho muito breve, depois com várias reflexões, vários pequenos textos, frases, fazendo com que a gente fique refletindo sobre questões que permeiam o nosso dia a dia, a nossa rotina. Então, relacionamento, família, paixão, trabalho, enfim. É muito, muito, muito bom. Faz com que a gente reflita bastante, pense bastante e identifique questões da nossa vida que a gente muitas vezes nem considera, né? Mas enfim, é muito bom mesmo. Eu dei 5 estrelas, favoritei. Um outro livro que eu li, que na verdade foi uma releitura que eu fiz de 2019, mas dessa vez eu li na versão física, foi Furacão Anitta, do Léo Dias, publicado pela editora Agir. Muito legal. Muito legal, eu gosto muito de ler biografias, e essa daqui foi escrita de uma forma como se fosse coluna de fofoca, mas ainda assim trazendo reflexões que são bem interessantes e pontuais, e que fazem a gente refletir, pô, essa pessoa faz sentido que ela esteja no lugar onde ela está, por tudo que ela construiu, por tudo que ela se propôs a fazer e que fez com maestria, e enfim, muito legal, gostei bastante, dei 4 estrelas e meia. Depois eu li 2 livros curtos, que são de bolso, de um poeta recifense que vende a arte dele, que são esses escritos, né, a literatura dele, nas ruas do Recife Antigo. Então foram os livros Poesia em Diário e Poemas e Pensamento, do Sérgio Rica, poeta recifense. Foram leituras curtinhas, mas que, enfim, são bem legais. Eu gosto de poesia e gostei bastante. Outro livro, eu dei 3 estrelas para cada um, porque, enfim, foram muito bons as leituras, os poemas, mas tem algumas questões mais particulares que eu falei sobre cada uma dessas questões. Vídeo específico que eu fiz
dessas leituras. Depois eu li o meu primeiro livro em inglês, 100% em inglês, que foi a Green Green Garden. É um livro infantil, mas eu estava treinando, né, a minha leitura em inglês, estava querendo aprimorar. E aí eu li esse livro da Mercer Meyer, a Green Green Garden. Dei 3 estrelas também porque é um livro infantil, enfim, eu esperava um pouco mais. Depois eu li A Carta, do Pero Vaz de Caminha, também publicado na editora Vozes, nessa coleção Vozes de Bolso. Na verdade, é a transcrição literal, né, da carta que Pero Vaz de Caminha encaminhou ao rei de Portugal, descrevendo tudo que ele tinha visto aqui no Brasil. Então é bem interessante da gente poder enxergar, né, e ver como foi que ele descreveu o Brasil. E aí depois tem por 16 páginas, são 50 páginas de carta, né, e depois 16 páginas trazendo a reflexão sobre a carta, sobre detalhes da carta, sobre o que aquilo ali significa, enfim, muito legal. Esse livro eu dei 3 estrelas também. Aí eu li um dos livros mais arrebatadores que eu já vi, assim, pra mim. Um livro que tá contado em histórias em quadrinho, mas, cara, muito bom, muito bom. Se chama A Sala de Espera da Europa, uma história de refugiados, da Emily Jung. E, enfim, muito bom esse livro, eu dei 4 estrelas e meio. Aí eu li mais um livro em inglês, só que agora dessa vez na versão em inglês e em português, do Arthur Conan Doyle, As Aventuras de Sherlock Holmes, uma edição da Ciranda Cultural, muito boa, capa dura. Eu não lembro de ter lido muitas aventuras, né, muitos contos do Sherlock Holmes. Eu lembro de já conhecer a história, de já conhecer o Sherlock Holmes, mas assim, ler especificamente um livro, né, do Sherlock eu não tinha visto ainda, tanto que depois eu até comprei um outro livro específico do Sherlock Holmes, e para esse eu dei 3 estrelas. Aí logo depois, o 20º livro que eu li esse ano foi o livro Confissões de um Garoto Talentoso, Purpurinado e Intimamente Discriminado, da Thalita Rebouças. Um livro muito legal, muito engraçado, interessante, que com certeza se eu fosse mais jovem eu estaria dando 5 estrelas e favoritando, mas como eu passei um pouco da idade de ser mais jovem, eu dei 4 estrelas. Mas assim, a escrita da Thalita é perfeita e ela realmente faz com que a gente se imagine, né, dentro daquelas circunstâncias e dentro dessa situação toda e sendo aquele personagem, vivendo aquele personagem. Logo depois eu li 2 histórias, 2 clássicos em quadrinhos. Então eu li a Odisseia de Homero, que pra mim, né, que amo as questões de mitologia grega, meu Deus, foi muito, muito bom. E depois eu li um livro que eu nunca tinha visto, nunca tinha lido, e eu me apaixonei pela história, que se chama O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Muito bom, muito bom. Mas, enfim, pra Odisseia eu dei 4 estrelas e pro Médico e o Monstro eu dei 3 estrelas e meio, e falo um pouco sobre cada um dessas situações, dos vídeos específicos desses livros. Aí eu li um livro que pra mim, até agora, foi a maior decepção que eu tive no ano, porque não sei se eu criei muita expectativa acerca da autora, não sei se eu tava esperando um pouco muito dessa leitura, mas enfim. Eu li da Lavínia Rocha, Um Amor em Barcelona, publicado pela editora Rodapé, e eu dei 2 estrelas, mas assim, eu dei 2 estrelas porque a escrita do texto é boa, é fluida, porque o livro ele foi construído assim de uma forma bem lúdica e tudo mais, mas assim, se eu fosse uma criança, uma menina de 8 anos, de 10 anos, eu acho que eu gostaria bastante desse livro e poderia dar 5 estrelas. Mas não sendo uma menina de 10 anos, sendo um homem de 32, ficou muito aquém, sabe? A história, ela...
Só um parênteses aqui, depois eu vou dar uma outra chance, né? Vou ler um outro livro da Lavínia, mas assim, publicou esse livro quando ela tem 13 anos. Então eu entendo o porquê que a história é dessa forma, mas assim, ela é muito infantilizada, essa história. Tem uns plots assim que você não entende pra onde vai, o que aconteceu, sabe? Enfim, não gostei, dei 2 estrelas. E um livro que eu dei 5 estrelas porque me acompanhou durante 30 dias e me fez bem, espiritualmente falando. Eu li do Márcio Mendes e da editora Canção Nova, 30 minutos para mudar o seu dia. Quando uma simples oração pode transformar absolutamente tudo. São vários capítulos e cada capítulo desse traz uma oração específica e traz, antes das orações, umas páginas de reflexões específicas para que a gente fique ciente, né, e consciente de todos esses pormenores. Então fala de perdão, fala de religiosidade, fala de afeto, amor ao próximo, fala de prosperidade, fala de bênçãos, enfim, de diversos assuntos que eu particularmente gostei muito, muito, muito de ter lido e de ter conseguido vivenciar esses momentos diários de oração e de agradecimento. É isso, então foram esses os 14 livros que eu li nesse mês de abril e maio, e volto aqui depois, futuramente, para falar sobre cada um deles, se é que já tem vídeo de cada um deles por aqui, mas também sobre as próximas leituras do mês de junho, do mês de julho. Aí eu volto para atualizar vocês. Abraços a todos, me conta aí nos comentários se vocês já leram algum livro desse, se vocês gostaram, se vocês dariam outras estrelas diferentes das que eu dei, se a avaliação de vocês foi diferente. Comenta, se inscreve no canal, não esquece de deixar o like nesse vídeo. Abraços a todos e até a próxima. Tchau, tchau.